Na aula de hoje nós vamos falar sobre trinômio quadrado perfeito. Bom, você deve lembrar que nós vimos quando eu tenho a mais b elevado a 2, isso aqui eu vou desenvolver o produto notável e vai ficar primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Bom, isso aqui, fazer esse desenvolvimento nesse sentido, a gente chamou de produto notável. E agora, o que é o trinômio quadrado perfeito? Trinômio, 3 partes. Então, se você observar aqui, ó, o que a gente encontrou, tem 3 partes, tá? Aí, o que é que acontece com o trinômio quadrado perfeito? A gente vai fazer o caminho de volta. Ou seja, agora eu vou ter uma situação assim, por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 1, e eu quero encontrar qual foi o produto notável que gerou esse polinômio aqui, tá? Ou seja, trinômio quadrado perfeito é o caminho inverso, tanto para o positivo quanto para o negativo também. Primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Nesse sentido, a gente fez o desenvolvimento do produto notável, e o que a gente vai fazer agora com o trinômio quadrado perfeito é voltar para o que nós tínhamos antes. Vamos resolver aqui alguns exemplos. Então, eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 9. Você sempre vai lembrar que a gente quer encontrar algo desse tipo aqui, que era o produto notável. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você vai tirar a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Então, aqui você vai fazer raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 9, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado, o 2 corta com radical. Raiz quadrada de 9 é 3. Pronto. Até aqui, nenhuma dificuldade. O que é que a gente vai fazer no segundo passo? Você vai pegar o resultado da raiz, né, os dois resultados da raiz, e multiplicar tudo por 2. Vai ficar assim, ó, 2 vezes x vezes 3. Esse 2 sempre vai aparecer. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Tá? Terceiro e último passo. Tá? A gente vai pegar tudo isso e colocar dentro do parêntese. Aqui vai ficar elevado a 2. Para eu colocar algo dentro do parêntese, eu tenho que ficar muito atento aqui no passo 2. O que é que você tem que entender? Se nesse passo 2, esse valor que a gente encontrou aqui não fosse igual a ele aqui, ó, ao do meio, então não daria para continuar. Não ia dar para fazer. Não seria um trinômio quadrado perfeito. Como é, então aqui eu vou colocar o x e aqui eu vou colocar o 3. Mais um exemplo. Primeira parte. Tenho que fazer a raiz. Raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de 9y ao quadrado. Aqui dá 2, corta esse com esse. Raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de y ao quadrado é o próprio y. Segundo passo, eu vou multiplicar por 2 o que eu encontrei nas raízes, tanto o x quanto o 3y. 2 vezes 3, 6. As letras você só repete. O terceiro passo seria colocar aqui dentro do parênteses, mas aí você vai observar. O que eu encontrei aqui é igual ao que está aqui? Nesse caso, não, é diferente. Então, não dá para fazer o terceiro passo. Portanto, não é um trinômio quadrado perfeito. Terceiro exemplo. Primeiro, calcular as raízes. X ao quadrado e a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 1 é 1. Segundo passo, fazer a multiplicação por 2 dos dois resultados da raiz, vezes x vezes 1. Isso aqui dá 2x. Aí você olha, o que eu obtive aqui é igual ao que está aqui? É. Então eu consigo fazer a terceira parte. Quem é que vai ficar aqui dentro?
o x e o 1. Portanto, esse caso é um trinômio quadrado perfeito. Vou colocar aqui o exemplo 4. Se eu tivesse, por exemplo, x ao quadrado mais 6x mais 25. Primeiro passo, raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 25. Isso aqui é x, isso aqui é 5. Segundo passo, multiplicar por 2 o resultado da raiz. Aqui é x e aqui é 5. 2 vezes 5, 10x. Aí eu olho, é igual ao que está aqui? Você já está vendo que não. Portanto, eu não consigo fazer a terceira parte. E esse caso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Exemplo 5. Se eu tivesse aqui y ao quadrado mais 10y mais 25. Ficaria no primeiro passo, raiz quadrada de y ao quadrado, raiz quadrada de 25. Isso aqui é y e isso aqui é 5. No segundo passo, vou multiplicar por 2 as raízes, os resultados. Isso aqui dá 10y. Aí eu olho, isso aqui é igual a isso aqui? É. Portanto, eu consigo fazer o terceiro passo. Aqui vai ficar o y e aqui vai ficar o 5.